Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Fulham da Inglaterra concordou e aceita negociar o atacante Carlos Vinícius. Passar os valores para vocês aqui e até entender a possibilidade desta negociação. Já a LDU tem colocado dificuldades para liberar o centroavante Alex Arce. E não é por falta de vontade do jogador, não. É que outros problemas surgiram no meio do caminho. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto na tarde desta segunda-feira, dia 12 de agosto, e a gente começa falando sobre LDU e Corinthians, né? O Corinthians fez uma proposta inicial para o Alex Arce, né, o centroavante Alex Arce, de 29 anos, de 2,5 milhões de dólares. Oferta que foi recusada inicialmente pela LDU. O Corinthians subiu a proposta, sobe mais aí esse valor, para contar com o jogador, né, que é o principal goleador do futebol equatoriano, o principal nome hoje da LDU, e esses valores, né, inicialmente o Corinthians tinha oferecido 2,5 milhões de dólares, eles não aceitaram, lógico, era natural essa primeira oferta a ser recusada, mas o Corinthians, insistindo aí na negociação, subiu o valor. Né? O Corinthians está disposto a chegar ali na faixa entre 4 e 5 milhões de dólares pelo Alex Arce. No último domingo, ele marcou, né, no último final de semana, ele fez gols, mais um gol, 21º gol dele em 26 jogos nessa temporada lá pela LDU. Então é um cara que vem fazendo muitos gols. Ele fez um gol bonito de cabeça, bem de centroavante mesmo, bola na área, ele testa para o chão, tira totalmente do goleiro. É um jogador que sabe fazer gols, né? Isso é muito claro. Acontece que a questão já não está mais apenas no valor. Tá? A janela de transferências lá para o futebol equatoriano, ela já fechou. E claro que isso dificultaria e impossibilitaria a contratação de um substituto do Alex Arce, caso ele seja negociado. E para piorar um pouco mais, o outro atacante da equipe da LDU acabou se machucando no domingo, o Michel Estrada. Ele teve uma lesão, né, e não sabe quanto tempo ele ficará fora. Então, perde o Arce, eles não teriam como contratar em função da janela estar fechada, e o segundo atacante deles, né, o outro goleador deles, o Michel Estrada, se machucou. Então, o Corinthians segue tentando a negociação, segue buscando aí uma melhor alternativa, uma forma para que essa negociação avance, mas essas dificuldades elas acabam virando ali um certo entrave, acabam dificultando uma negociação mais rápida, né? Então, o Corinthians continua otimista, evidentemente, o Corinthians quer o jogador, mas está esbarrando nesses dois problemas: janela fechada e o outro atacante machucado. E aí, como é que vai fazer? Vai insistir um pouco mais, porque a necessidade hoje de um centroavante, ela é a prioridade do Corinthians, né? O Corinthians tem toda a intenção de reforçar o ataque, sendo que o time cria oportunidades, mas não consegue transformar oportunidades em gol. O Garro falou sobre isso depois do jogo contra o Bragantino. Aliás, amanhã, Bragantino e Corinthians lá em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, jogo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E mais uma vez, vamos sem centroavante. Né? De repente, o Thales Magno começa a partida, ele entrou bem, fez gol e pode ganhar uma sequência aí já no time titular. Até acredito que depois do gol ele siga como titular na equipe. Mas não é o centroavante, não é o homem-gol, apesar de já ter deixado dele logo na sua estreia. E aí, o Corinthians tem que insistir no Arce? Quero saber a sua opinião. E na sequência vamos falar sobre outro jogador que o Corinthians está de olho. E esse outro jogador é o Carlos Vinícius, né? A gente já falou sobre ele aqui, jogador também de 29 anos de idade, que na última temporada estava no Galatasaray da Turquia, mas pertence ao Fulham da Inglaterra.
Bom, ele não está fazendo mais parte dos planos do Fulham, tá? E o Fulham está pedindo 24 milhões de reais, ou 3 a 4 milhões de euros, tá? O euro um pouquinho mais caro que o dólar, e fica muito próximo do valor do Arce, né? O Corinthians, se pagar 5 milhões de dólares no Arce, vai pagar em torno de 25 milhões. Se pagar aí 4 milhões de euros no Carlos Vinícius, vai chegar aí também na casa dos 25 milhões de reais. Então, eles estão pedindo entre isso, entre 18 milhões e 24 milhões de reais, 3 a 4 milhões de euros. O jogador fez 14 jogos nesta temporada, mas só marcou, aliás, na temporada passada, né, pelo Galatasaray, marcou apenas 2 gols. Olha a diferença do aproveitamento do Carlos Vinícius em relação ao Arce. Repito aqui o que falei no bloco anterior. O Arce fez ontem o 21º gol dele em 26 jogos. O ano passado, o Carlos Vinícius fez 14 jogos e marcou somente 2 gols. Tá? Tem contrato com o Fulham na Inglaterra até a metade do ano que vem, né? Mas não está mais nos planos da equipe. Ele disse que tem propostas de outras equipes da Europa, mas que o interesse dele é voltar ao futebol brasileiro. Então, outro jogador, no momento, são esses dois únicos nomes, né? Arce e Carlos Vinícius, que estão aí sendo disputados pelo Corinthians. Lembrando que ele passou por boas equipes do futebol europeu, como Mônaco, Napoli, Tottenham na Inglaterra, PSV da Holanda, mas teve o seu grande momento em 2019 e 2020, quando foi campeão e artilheiro do Campeonato Português pelo Benfica. Foi revelado pelo Santos e também passou pelas categorias de base do Palmeiras. E aí, Carlos Vinícius ou Alex Arce? É aquela pergunta que não quer calar, né, minha gente? Todo mundo sabe da necessidade, todo mundo sabe da importância de ter um centroavante neste momento. O Corinthians se reforçou, são 150 milhões de reais em contratações neste ano e o time segue aí na zona do rebaixamento. Então, hoje o Corinthians precisa mais do que nunca de um centroavante para fazer gols, para que possa dar um pouco mais de tranquilidade ao torcedor corintiano. Quero saber a sua opinião e te lembrar também que às 9 da noite tem live aqui no 12 em Campo. Ontem tirei a noite de folga, né, para curtir com meu filho, Dia dos Pais, mas a partir de hoje, rotina normal, trabalho às 9 horas da noite. Então eu espero você, e se você curtiu aqui o conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e você é sempre muito bem-vindo aqui no 12 em Campo, legal? Tenham todos um excelente final de dia e eu te espero às 9 da noite aqui no 12 em Campo. Abraço a todos, tchau!